pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício e nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. São palavras de Jesus, que encarna a vontade divina de cuidar do povo. Deus quer ser o pastor do seu povo. Essa imagem do pastoreio, imagem agropastoril, porque tem a parte agrícola e a parte de pecuária. Tem a plantação e tem os animais. E a terceira figura, o cuidador. Esta imagem é muito querida no Evangelho, muito querida no Antigo Testamento, pelo Salmo que nós ouvimos hoje, porque era uma atividade muito comum, uma das mais importantes, mais presentes naquele tempo. Deus quer ser o cuidador dos seus filhos, imagem da ovelha. Mas ele não o fazia diretamente. Deus confiou o povo, através da primeira aliança, a um grupo de lideranças. Vocês lembram que começou lá com Abraão, Isaac, Jacó, depois veio Moisés, o libertador, Josué, vieram os profetas, os sábios, os reis, que são aqueles que deveriam dirigir, cuidar, zelar do povo, pastorear. Então essa imagem do pastor, ela representa as lideranças da comunidade, da sociedade, da nação dos hebreus, que às vezes era um juiz, às vezes era um profeta, às vezes era um sábio, era um patriarca, mas especialmente os reis, que deveriam cuidar, dar alimento, providenciar a segurança, a saúde e assim por diante. Acontece que, como ouvimos no texto do Jeremias hoje, o povo que deveria dirigir, guiar, proteger a grande comunidade, essa casta de lideranças, às vezes não correspondia como Deus queria a sua tarefa. E aí que entrou então essa profecia do Jeremias, em que Deus faz uma reclamação diante das lideranças do povo de Israel daquele tempo. Eles não estavam cuidando do povo, não estavam zelando das pessoas, das ovelhas, que eles estavam às vezes aproveitando da autoridade, ficando autoritários, às vezes usando o seu poder de uma maneira opressora, outras vezes desonestas, especialmente quando se misturavam com povos pagãos, quando não eram fiéis à lei de Israel, à lei de Moisés. Então Deus reclama: não estão cuidando do meu povo, mas eu vou cuidar. O versículo 3 hoje, da leitura de Jeremias, diz isso: virá dias que eu vou reunir as minhas ovelhas. Estão dispersas, vocês estão deixando o povo se afastar da verdade, da liturgia do templo. Eu vou reunir o meu povo e eles vão se multiplicar. Aí eu vou suscitar de Davi um que vai ser rei, que vai dominar, que vai trazer a paz, que vai pastorear. Profecia sobre Jesus. Então Deus dizendo que Ele mesmo vai cuidar através de um que Ele vai mandar, que é descendente de Davi. E aí entra então o Evangelho de hoje, onde Nosso Senhor, preparando os discípulos, se reunindo com eles, dando aquelas aulas para esses 12, a escola dos discípulos,
Jesus está prevendo o futuro. Ele quer pastorear o povo através dos futuros apóstolos. Então ele começa a preparar esses discípulos para enviá-los como apóstolos. Mas ao mesmo tempo Jesus está já pastoreando, está já cuidando também das multidões. Então aqui Jesus cuida da multidão, do grande povo, reúne multidões, fala com essas multidões, ensina, alimenta, dá esperança, ao mesmo tempo que ele prepara um grupinho de lideranças que vão ser depois pastores em seu nome. É o zelo do Pai, é o zelo de Deus, de não deixar faltar pastores para a sua grei, para o seu rebanho. Mandou Jesus, mas Jesus haveria de voltar para o Pai. É bonito quando a gente vê no Evangelho esse zelo de Jesus com esses dois grupos. Um grupo pequenininho dos 12, aqueles que representam as 12 tribos de Israel, que agora vai ser a nova religião, vai ser a nova e eterna aliança. Aí a segunda leitura, não é? Que mostra que Deus no seu Filho Jesus, no seu sangue derramado na cruz, ele quebrou a inimizade entre os povos. Agora são todos eleitos no poder do sangue de Jesus. Abriu as portas do reino para todos, não é só o povo de Israel. Então Jesus cuida bem desse grupo dos 12. Capítulo anterior, o capítulo é o mesmo, capítulo 6 de Marcos, de domingo passado, nós ouvimos Jesus escolher e enviar os apóstolos para evangelizar. Hoje, eles estão voltando da missão, cansados. Eles voltam contando para Jesus o que aconteceu. E Jesus percebe o cansaço deles e diz: vem a um lugar à parte, vamos descansar. Vocês estão cansados, trabalharam. Esse zelo do pastor Jesus com os seus discípulos, a humanidade de Jesus, a sensibilidade de Jesus, a previsibilidade de que eles precisavam recarregar as baterias, porque tinha muito trabalho pela frente, mas sem esquecer o outro grupo, Jesus cuida da multidão, ele estava cuidando dessa multidão e não tinha tempo nem para comer. Por isso que Jesus disse: vamos para um lugar à parte, descansar um pouco. Antes de chegar nesse descanso, nesse retiro, a multidão previu para onde Jesus ia e correu na frente. Chegou primeiro lá, um monte de gente, onde Jesus ia descansar com os seus discípulos. Imagina. E Jesus olhou esse povo com a pena, com compaixão, viu aquela multidão e disse: são como ovelhas sem pastor. E começou de novo a cuidar delas. Jesus é Deus, é o máximo, mesmo cansado. Não deixa as suas ovelhas abandonadas. Não deixa as pessoas com fome da palavra de Deus, com sede da doutrina que leva ao céu. E aí diz o texto, e Jesus começou de novo a ensinar. O alimento para aquela multidão sedenta, faminta, era a palavra de Deus, a revelação do reino de Deus. Aquele povo tinha sede de conhecer as coisas divinas. Essa sede que nós temos que ter sempre. Essa vontade de conhecer cada vez mais os mistérios de Deus, a sua palavra, a sua vontade. As multidões andavam atrás de Jesus, corriam atrás. Vocês viram aí no Evangelho? Não davam descanso para o bom pastor, que é Jesus. E Jesus vai dando a vida por suas ovelhas. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Mesmo sem comer, mesmo cansado, Jesus está ali ensinando essa multidão de pessoas. Então esse zelo de Jesus representa o cuidado de Deus para conosco. Agora o interessante é que
Ele não nos abandonou quando morreu e ressuscitou, subiu aos céus. A continuidade do pastoreio se dá a partir do próprio Jesus, que ensinou o jeito correto de arrebanhar, de alimentar, de cuidar das pessoas. E os apóstolos aprenderam. E Jesus lhes deu poder para irem em seu nome, perdoar os pecados, celebrar o corpo e o sangue, evangelizar, fazer discípulos pelo batismo. Olha aí, sacramentos. Falei 3 aqui, não é? Confissão, Eucaristia, batismo. Jesus enviou os apóstolos para continuar fazendo crescer o rebanho. E aqui estamos nós, resultado da providência, da bondade, do zelo do bom pastor Jesus e dos pastores que intermediaram esse trabalho até hoje, passando pelos apóstolos, os sucessores dos apóstolos, chegando aos missionários no Brasil, né? Na colonização, a organização da igreja no Brasil, as dioceses, as paróquias, as ordenações dos vocacionados, os envios. Aqui estamos, povo cristão, batizado, ovelhas, povo que faz parte do único rebanho de Jesus, como diz a segunda leitura. De todos os povos, ele fez um só, no seu sangue, porque ele é o pastor de todos os que creem. Então a igreja é hoje, digamos assim, o braço de Deus, de Jesus, para o exercício do pastoreio no mundo. A igreja é o instrumento pastoral do bom pastor. A igreja num sentido amplo, mas especialmente num sentido específico dos consagrados. Sucessor de São Pedro, Papa, sucessor dos apóstolos, os bispos, sucessores dos presbíteros, os colaboradores com os bispos são os padres. Esses têm uma responsabilidade muito específica. Eu falava domingo passado do ministério consagrado, do sacerdócio ministerial, né? Mas não são só esses. Aqueles que estão ligados com Jesus pelo batismo, numa dimensão talvez, não sei se menor, mas especificamente na família, no trabalho, na sociedade, tem também a sua tarefa de pastorear. Tem também a sua responsabilidade de ser não só ovelha de Jesus, mas colaborar para que diminua cada vez mais aqueles que estão longe de Deus, possam conhecer a Deus. Então, enquanto a igreja, isto é, a hierarquia da igreja, o ministério consagrado, o sacerdócio ministerial, cuida do rebanho igreja, os leigos cuidam de representar Jesus nos seus ambientes de trabalho, de lazer, na família. Aí cada um tem uma responsabilidade pastoral também, de viver a fé, de se manter unidos a Jesus, o bom pastor. Então esse tema do pastoreio que é tão bonito, né? Olhando para Jesus, o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas, nós temos que ter uma gratidão muito profunda. Porque primeiro, somos ovelhas, nesse sentido de somos discípulos de Jesus. Gratidão profunda porque Ele também nos enviou. Como Ele preparou aqueles 12, Ele quer que nós aprofundemos no conhecimento para também servi-lo onde quer que estejamos.